Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Oi, meu nome é Alice Dias, eu sou bolsista do PET História UF, estou com a Gabriela Doscher, também bolsista do PET, e hoje viemos falar sobre um tema bem pedido aqui no PETcast. A gente já pensou em fazer sobre ele alguns momentos, mas chegou a hora e a gente não poderia estar com uma convidada mais especial. Estamos aqui com a professora Inaê Lopes. Se quiser se apresentar, falar um pouco, professora. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, Alice. Olá, Gabriela. Oi para todo mundo que está nos ouvindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Vai depender aí do horário quando as pessoas vão nos ouvir. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou Inaê Lopes dos Santos, eu sou professora de História da América do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalho com história da escravidão e das relações raciais no continente americano, sobretudo no recorte do século XIX, e acho que vocês escolheram um dos temas mais interessantes, intrigantes e importantes para a gente falar aqui, que é a Revolução do Haiti. Até rimou, né? Isso aí. A Revolução do Haiti já foi um tema pedido várias vezes que a gente faz caixinhas de perguntas no Instagram ou em atividades que a gente pede para pessoas indicarem temas, e finalmente conseguimos fazer esse episódio acontecer. Então, vamos começar, né? Acho importante para o nosso ouvinte saber o básico, assim, o que foi a Revolução do Haiti? Quais são os seus principais momentos, atores? O que você acha que é importante que o nosso ouvinte deva saber para a gente seguir essa conversa? Olha, a Revolução do Haiti foi uma revolução protagonizada por escravizados na antiga ilha de Saint-Domingue, que até o momento, até o ano de 1791, era a colônia mais produtiva do mundo, né? Então, era uma colônia que tinha uma constituição muito específica, tanto do ponto de vista da quantidade de população escravizada, né, como da dinâmica da própria escravidão, né? Era uma escravização de plantation que estava operando, digamos, no limite total das mais possíveis violências que um sistema de plantation escravista pode ter. Então, qual que é a grande novidade da Revolução do Haiti? É o fato de que, pela primeira vez na história da humanidade, uma revolução protagonizada por escravizados é vitoriosa, né? Então, é uma revolução que se inicia em 1791, num contexto muito conturbado, não só na ilha, né, mas sobretudo no mundo francês. A gente tem que lembrar que 2 anos antes a Revolução Francesa havia se iniciado e, obviamente, ela tem um impacto profundo nas relações que se estabeleciam dentro da colônia de Saint-Domingue, não só entre os colonos, mas sobretudo na relação dos colonos brancos com os colonos negros, ambos, né, os dois grupos formados por homens livres, mas sobretudo também em relação à população escravizada. E é uma revolução, na verdade a gente pode dizer que a Revolução do Haiti são várias revoluções dentro de uma revolução, por isso que ela também é tão interessante. E ela tem uma duração longa, são 13 anos de revolução, e ela termina em 1804, não só com o fim da escravidão, na verdade a escravidão já havia sido abolida em 1793, mas com o nascimento da Segunda República das Américas e a Primeira República a não ter escravizados, né? Então, é uma revolução que faz jus ao nome e acaba se tornando uma espécie de divisor de águas da história do Atlântico, né? O mundo se divide entre antes e depois, ou pelo menos o Ocidente se divide entre antes e depois do Haiti, porque, em grande medida, essa Revolução do Haiti ela leva à escala mais radical de parte significativa do que estava sendo pleiteado pela Revolução Francesa. Então, os sentidos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né, que são
as máximas que a gente carrega sobre a Revolução Francesa, eles são agudizados durante a Revolução do Haiti, porque a Revolução do Haiti desnuda a constituição racial do mundo atlântico, na sua radicalidade, né? E isso era absolutamente impensável, né? Tanto que a Revolução do Haiti é um momento no qual as disputas entre as grandes nações europeias, em certa maneira, entram em suspenso, né? E você vê tentativas de cooperação, por exemplo, da Inglaterra e da própria Espanha com a França, né, em nome de uma ordenação racial que estava posta durante todo o período colonial, né? Então, sobretudo, a Inglaterra e a França são inimigas durante muito tempo, né? Elas estão disputando a hegemonia do mundo atlântico, pelo menos desde meados do século XVIII, e isso entra um pouco em suspenso quando há uma percepção de que pode haver um inimigo maior para essas duas nações, e esse inimigo maior é justamente a contestação racial do mundo ordenado pela colonização. Então, a Revolução do Haiti é isso tudo, e, obviamente, né, ela é também muito organizada pelas referências africanas. Isso também é muito interessante. Não dá para a gente pensar nessa revolução descartando o fato de que esses protagonistas, esses homens e mulheres escravizados, eram grande parte deles africanos ou filhos de africanos, ou seja, a gente tem também todo um arcabouço de saberes, né, e de pertenças também, que eram oriundos do continente africano, de regiões específicas, sobretudo da África Ocidental, de onde vieram a maior parte dos africanos que foram escravizados em Saint-Domingue, e foi, inclusive, a partir de uma cerimônia da religião voodoo, que é uma religião que ela tem matriz africana, mas ela é uma religião, hoje a gente chama de haitiana, né? Então, isso é muito comum nas sociedades americanas que foram marcadas pela forte presença de africanos. A gente tem religiões de matriz africana que são releituras de religiões que já existiam, né, no continente africano, e o voodoo é isso, né? De uma certa, assim, para a gente fazer mal comparando um pouco com o candomblé, que é uma religião brasileira de matriz africana, mas que boa parte, né, da cosmogonia, da cosmologia, vem do continente africano. O voodoo é a mesma coisa, e é a partir de uma cerimônia voodoo que a Revolução do Haiti se inicia na madrugada do dia 22 de agosto de 1791. Então, há uma percepção também, e até uma organização militar e uma percepção de coletividade que é oriunda, sem sombra de dúvidas, do continente africano. Perguntaram mais sobre as pessoas também. E, gente, porque aí eu começo, eu não vou parar nunca, né? Não, pode continuar. Bom, então, só para fazer um histórico breve, né? Então, como eu disse, Saint-Domingue era uma ilha que produzia muito, ela era considerada a ilha mais lucrativa, né, das colônias da América inteira, produzia aproximadamente 30% do açúcar consumido na Europa, para vocês terem uma ideia. É uma ilha muito pequena, né, a gente está falando de um território muito pequeno, se comparado ao Brasil, por exemplo, que era uma colônia de dimensões continentais, e que tinha aproximadamente 60% a 70% da sua população composta por escravizados, o que também é uma marca específica dessa colônia, né? É difícil a gente encontrar essa composição em outros territórios das Américas nesse momento. E existia também uma outra característica interessante, que é o fato de que boa parte dos proprietários de terras, né, dos donos das plantations, não viverem na colônia. Então, havia uma terceirização da administração colonial que, em certa medida, nos ajuda a entender um pouco o teor da violência sobre o qual os escravizados estavam submetidos, né? Porque os homens que cuidavam desses escravizados não eram seus proprietários. Então, em tese, há uma preocupação muito menor, inclusive do ponto de vista econômico, com a sobrevida ou o tipo de vida que esses escravizados teriam. Então, é uma revolução que, na verdade, começa a partir de um conjunto de exigências de escravizados por melhorias nas suas condições de vida. Então, ela não começa como uma revolução, ela começa mais como uma reforma, como um desejo, né, de uma vida um pouco menos violenta por parte desses escravizados.
mas rapidamente essa revolução, essa reforma, ela vai ganhando dimensões gigantes, mesmo porque desde o início, né, há essa percepção da racialização da sociedade, né? Então há desde o início um confronto contra os brancos, e é assim que isso é dito, né? Então a gente tem um primeiro momento, que é o momento logo depois da cerimônia de voodoo, que é do assassinato e do incêndio de várias plantations, né? O que deixa muitos proprietários e pessoas que trabalhavam, né, nessas fazendas absolutamente aterrorizados. E um pouco depois, alguns meses depois, surge a figura do Toussaint Louverture, que é talvez a figura mais conhecida e, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes, porque ele foi o grande general do exército revolucionário durante boa parte da Revolução, né? Ele acaba morrendo em 1802, ele não chega a ver a vitória da Revolução, mas ele, sem sombra de dúvida, é um dos grandes responsáveis por ela. E ele tem uma vida um pouco curiosa, ele nasce na condição de escravizado, seu pai era um homem africano, mas que acaba sendo educado em Saint-Domingue, o que também não é algo comum para a época. Ele se torna livre antes da Revolução começar, e ele era um homem que tinha tido contato com... Ele tinha sido alfabetizado, ele tinha tido contato também com alguma percepção da construção militar do exército francês, sobretudo num momento anterior, né, de disputas entre a França e a Espanha. Então, ele acaba tendo uma percepção de estratégia militar muito significativa, né, tanto nos campos de batalha como fora desses campos de batalha, né. Ele é um grande também intelectual dessa primeira etapa da Revolução do Haiti, tanto que boa parte dos documentos que a gente tem, né, sobre a Revolução são cartas escritas por ele. Um dos primeiros trabalhos escritos pelo Sir James, que é o Jacobinos Negros, está em grande medida embasado nessa documentação. Mas ele também é uma figura, né, como toda grande figura, muito complexa, contraditória. Então ele também tinha desejos de transformar Saint-Domingue numa potência econômica. Então isso acaba criando um conflito muito grande entre outras lideranças do movimento revolucionário, porque, em última medida, o que, do ponto de vista econômico, né, o que o Toussaint queria era a manutenção de uma estrutura de plantation sem a escravidão, que basicamente era impossível, inviável, né? Então ele tenta algumas reconciliações também com antigos proprietários para que eles voltassem. Ele tem uma preocupação muito grande em recolocar esse lugar, que ainda não é o Haiti, né? O Haiti, ele surge realmente em 1804 com esse nome, que inclusive é uma homenagem aos povos originários da ilha que haviam sido dizimados no primeiro contato com os espanhóis. Lembrando que a ilha onde está, né, o Haiti foi a primeira ilha que os espanhóis chegaram, né? Então é bem significativo que a Revolução tenha acontecido ali. Mas Saint-Domingue, o Toussaint Louverture, ele então começa a criar uma série de projetos, né, para que essa ilha, ou essa metade de ilha, se mantivesse na economia mundial como grande produtora de açúcar e café. E isso acaba criando uma série de rusgas internas no movimento. Além disso, a gente tem a ascensão do Napoleão Bonaparte, que tem como um dos seus objetivos, né, findar com essa rebelião ou revolução, né, nesse momento isso ainda está um pouco nebuloso, e reinstaurar a escravidão em Saint-Domingue e nas demais ilhas francesas, né? Enfim, o projeto de império francês do Napoleão vai contra a proposta maior da Revolução do Haiti, e isso acaba também há uma tentativa, né, de fazer com que o Toussaint mudasse de lado, ou ficasse mais próximo a grande causa francesa, né, porque ele chega inclusive a ser o representante do governo francês em Saint-Domingue.
isso um pouco antes da subida do Napoleão Bonaparte, e ele acaba sendo, quando Napoleão assume, né, o governo da França, ele acaba conseguindo prender o Toussaint, e ele acaba morrendo na prisão, não se sabe ao certo se ele morreu, enfim, se ele se suicidou, se ele foi envenenado, enfim, tem algumas possibilidades que foram levantadas, mas quando ele é preso, quem assume a liderança é Jean-Jacques Dessalines, que era um escravizado também, e que tem uma percepção um pouco mais, digamos, radical do que era a rebelião, a revolução já, né? E que leva a cabo essa revolução no momento talvez mais agudo, que é justamente o momento em que Napoleão Bonaparte sobe ao poder na França e tem como objetivo muito explícito recuperar Saint-Domingue como, enfim, para que fosse a sua primeira grande vitória perante o mundo, né? Recuperar o sentido colonial e a própria colonização da ilha. E a gente tem aí vários banhos de sangue, enfim, tem várias batalhas muito sanguinolentas, situações terríveis, né, de assassinatos de ambos os lados, né, mas digamos que a subida do Napoleão, a chegada do Napoleão nesse contexto, traz alguns graus a mais de violência ao processo, né, mas o fato é que em 1903 há uma grande vitória das tropas revolucionárias e no dia 1º de janeiro de 1804, Jean-Jacques Dessalines proclama a independência do Haiti, né, dá esse nome bonito, que significa terra com montanhas, que é o que caracteriza essa parte da ilha, e se inicia, na verdade, a Segunda República das Américas, mas num contexto radicalmente distinto daquele que havia acontecido nos Estados Unidos, que é a Primeira República, né, das Américas, mas é uma república cuja história e cujo próprio processo de independência é protagonizado pelos colonos brancos. Há uma discussão que é rapidamente encerrada em relação à população escravizada, por mais que essa população tenha participado das guerras contra a Inglaterra. A escravidão, ela se mantém, não só se mantém, é uma aposta dessa república agora americana, né, a partir de 1776, em relação não só à manutenção, mas à intensificação da escravidão, sobretudo nos estados do Sul. Então, de certa maneira, as duas primeiras repúblicas das Américas, elas são bem antagônicas, tanto no que diz respeito a quem protagoniza o processo de independência, né, embora tenham sido duas independências sobre as quais o caráter revolucionário são inquestionáveis, tanto no caso dos Estados Unidos quanto no caso do Haiti, mas os protagonistas desses processos fazem parte de setores diferentes da sociedade e, consequentemente, os projetos de nação também são bem distintos. Haja vista que a gente está falando daquela que vai se tornar a maior potência das Américas e depois do mundo, mas no século XIX a gente acompanha, né, esse crescimento político, econômico, né, dos Estados Unidos, não só internamente, mas na própria organização da economia mundial, e o Haiti vai se transformar numa grande pária, né, é a sociedade para a qual todas as outras viram as suas costas, porque a Revolução do Haiti ela é a materialização do grande medo que a modernidade, que se constitui a partir do século XVI, tem, que é uma revolução feita por negros. Bom, muito obrigada, professora. Eu acho que o nosso ouvinte conseguiu entender bem legal o panorama da Revolução do Haiti. Eu estou dando oi aqui para o podcast e já peço logo desculpas pela minha voz, que eu estou um pouco gripada, mas queria agradecer a sua presença e agradecer ao ouvinte que está dando audiência para a gente nesse podcast. E dando continuidade aqui à temática, bom, você já começou a falar um pouquinho para a gente, agora fazendo essa comparação com a Revolução Americana, mas eu queria que você entrasse um pouquinho mais nessa questão da singularidade da Revolução Haitiana, quando a gente vai fazer essa comparação com a própria Revolução Americana, como você estava fazendo, e também com a Revolução Francesa, ou seja, por que ela é tão diferente, e indo nesse mesmo sentido, por que ela vai ser tão silenciada depois? Por que a gente ouve tão pouco falar dela e a gente escuta tanto sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Americana, e a haitiana é tão apagada tanto na academia quanto fora dela? Bom,
Gabriela, é o seguinte. Primeiro, é importante pontuar que a história das Américas ela é também constituída por uma série de movimentos insurretos feitos pelas populações escravizadas dos diferentes locais, né? Então, assim, não há... É impossível pensar numa instituição... é impossível pensar numa sociedade escravista na qual não tenha movimentos contra a escravidão, né, perpetrados pelos próprios escravizados. Então, onde há escravidão, há resistência à escravidão sempre. E essa resistência pode acontecer das formas mais variadas, desde rebeliões, insurreições, até movimentos de negociação de menor escala. Tá? O que tem de incrível na Revolução do Haiti, né, e de inimaginável até então? É o fato de que há uma confluência e uma percepção da condição racial e da organização racial do mundo colonial. A modernidade, né, como a gente entende na história, o momento, né, esse grande espaço de tempo que a gente chama de modernidade e que se inicia basicamente no final do século XV, né, muito a partir do momento em que os europeus, né, espanhóis e portugueses, chegam nas Américas. Do ponto de vista da questão da organização racial, ele é entendido também como um momento em que a construção do racismo se dá. Né? Então, é um momento no qual, não o racismo como a gente entende hoje, mas uma percepção hierarquizada dos grupos humanos. Então, o que acontece a partir do final do século XV? A gente tem, por meio das ações europeias, né, uma conexão de diferentes povos do mundo. Só que essa agência europeia ela é feita a partir de interesses específicos, né? E esses interesses estão organizados também a partir de uma percepção já racializada do mundo e hierarquizada a partir dessa racialização. Ou seja, há grupos raciais já identificados, e esses grupos se ampliam, obviamente, a partir desses encontros, né? E, sem sombra de dúvida, o grande encontro é entre os europeus e os ameríndios que viviam aqui, né? Porque ambos não se conheciam até então. Mas você tem também, enfim, a dinamização do tráfico de africanos escravizados, que já existia desde meados do século XV, e a organização desse mundo colonial a partir, né, efetivamente, do século XVI. E esse mundo colonial ele é feito, sobretudo, a partir da escravização e subjugação tanto dos ameríndios quanto dos africanos, então por isso que a resistência também é constante. O que a Revolução do Haiti tem de diferente? Ela é uma revolução que, primeiro, ela é vitoriosa. Né? Ela resulta numa sociedade republicana e sem escravizados. Essa é a primeira novidade. Né? Como eu disse anteriormente, a primeira república das Américas é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos faz um movimento contrário. Ele mantém e intensifica a escravização dos negros, sobretudo, né? E tem uma outra política abertamente violenta contra as populações indígenas, mas no caso do Haiti, essa vitória a partir das ações de homens e mulheres que eram escravizados e que fazem um movimento que, por um lado, combina uma série de exigências vividas por pessoas que estavam subjugadas às mais diferentes violências do mundo colonial escravista, com uma percepção desse mesmo grupo em relação às transformações que a Revolução Francesa, né, apresentava, né, ou melhor dito, há uma leitura racializada dos ideais iluministas por parte dos revolucionários do Haiti. Então, os pressupostos de igualdade, enfim, de liberdade, né, a ideia da universalidade dos direitos do homem, eles são racializados nessa revolução que apresenta, por um lado, que essa própria universalização ela é feita única e exclusivamente por e para brancos, e no primeiro momento por e para brancos europeus, e depois por e para brancos também aqui das Américas, né? Mostrando, enfim, os limites que esses ideais tinham, lembrando aqui que os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, todos os ideais do liberalismo e também do iluminismo, eles são pensados por sujeitos
que têm, né, enfim, são de carne e osso, não são ideias que vagam, né? Então, os homens que estão, e aí são homens mesmo, que estão pensando isso, muitos deles têm a sua vida econômica, material, atrelada, por exemplo, ao tráfico transatlântico. John Locke, que é um dos grandes nomes do iluminismo, né, parte das suas rendas vem da compra e venda de africanos escravizados. Então, o que a gente tem com a Revolução do Haiti é justamente a implosão de uma ordem que silenciava essa hierarquização racial, embora ela fosse o motor de funcionamento do mundo colonial. Só que essa implosão se dá a partir da agência da população negra escravizada. Então, isso era inimaginável, impensável, e é justamente por isso que a gente tem, em meio à Revolução do Haiti, um momento de solidariedade, digamos assim, entre franceses, espanhóis e ingleses, algo que era um pouco impensável, né, nesse momento, sobretudo lembrando que algumas décadas antes a gente tem a Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra de disputa pela hegemonia do espaço atlântico entre a Inglaterra de um lado, né, com um pouco do auxílio de Portugal, e do outro lado a França e a Espanha. Então, há uma suspensão também, há uma percepção por parte das elites brancas das metrópoles, né, de que se trata de um problema muito maior do que eles haviam experimentado até então. Né? O maior medo era que acontecesse o que aconteceu. Então, isso faz com que a Revolução do Haiti seja algo abertamente silenciado, né? Porque esse é o maior medo até os dias de hoje, porque a lógica de funcionamento do racismo na sociedade agora contemporânea não mudou. O racismo continua sendo o motor de funcionamento da nossa sociedade, aí eu estou falando pelo menos do Ocidente. Para não chegar no Oriente acho que tem outras questões também, mas do Ocidente, sem sombra de dúvidas, né? Então, o Haiti continua sendo uma espécie de chama, né, de possibilidade de incêndio de um mundo que se organiza pelo racismo sem dizê-lo. Né? Então, não é por acaso que, logo depois da configuração dessa república livre, né, a gente tem boa parte das sociedades europeias e também das americanas que estavam, muitas delas aí, passando pelo seu processo de independência, virando suas costas, né, para o Haiti, fazendo bloqueios comerciais com o Haiti. E no que diz respeito, né, à academia, tem 2 trabalhos muito interessantes que vão justamente apontar que essa radicalização que o Haiti traz, ela justamente traz com ela esse medo até os dias de hoje. Né? E é por isso que não se fala sobre o Haiti. Né? O Haiti é o impensável e, mais do que tudo, né, para esse mundo ordenado pelo racismo, ele é o indesejável, ele é o antimundo. Né? É uma outra possibilidade de sociedade que foi colocada, por mais que depois, né, ao longo da história do Haiti, sobretudo no século XIX, a gente tem questões muito sérias, né, de tentativas de golpes políticos, enfim, tem uma dinâmica própria ali, interna, complexa, para dizer o mínimo, né, mas o que a gente vê em relação ao contexto internacional é um afastamento, um bloqueio significativo das principais potências econômicas em relação ao Haiti, justamente por ele ter sido uma sociedade, né, que nasce a partir das ações negras contrárias à escravidão e à colonização. E, infelizmente, né, esse é um medo que ecoa até os dias de hoje, haja vista que a gente tem pouquíssimas publicações, pouquíssimas pesquisas sobre a Revolução do Haiti. No Brasil, chega a ser irrisório, né, o número de livros que a gente tem, acho que agora nós temos 3 livros traduzidos sobre a Revolução do Haiti, agora começando a ter uma produção que faz conexão entre a Revolução do Haiti e o processo de constituição do Brasil em 1823, então tem alguns trabalhos interessantes sobre isso, mas mesmo nos Estados Unidos e na França, né, o que a gente tem é uma produção muito pequena, se comparada, por exemplo, o que existe sobre o processo de independência dos Estados Unidos ou sobre a Revolução Francesa.
né? Inclusive, há um silenciamento muito significativo por parte dos estudiosos da Revolução Francesa em relação à Revolução do Haiti, que nem como um capítulo da Revolução Francesa entendem a Revolução do Haiti, né? Então, isso diz muito sobre a manutenção dessa ordem racista que temos até hoje e como o Haiti segue sendo, talvez, né, a grande contraproposta para essa ordenação. E é uma contraproposta, obviamente, abertamente violenta. A gente precisa lembrar que a revolução, eu não conheço ainda nenhuma revolução que tenha sido feita com flores, ou só com flores, né? A revolução, como ela traz no seu bojo uma transformação, uma exigência de transformação social, política e muitas vezes econômica significativa, ela é pautada, é organizada por atos de violência, né? Por, enfim, e a Revolução do Haiti não foge desse padrão do que seria uma revolução. Só que ela traz, como eu disse, essa novidade que é apresentar para o mundo, tá vendo? O mundo, ele é racializado, ele é organizado a partir dessa concepção racial e a gente vai mudar isso, né? E eles mudam, não é só que eles falam, eles realmente mudam, só que a resposta que o mundo dá é transformar o Haiti nessa espécie de pária, embora olhando com mais cuidado, a história interna do Haiti no século XIX é super dinâmica, essa é minha nova pesquisa. Tem intelectuais incríveis, enfim. Mas há o Haiti vira uma espécie disso, de pária do mundo, sobre, né, a gente agora, e além de tudo, além, né, desses bloqueios que vão sendo refeitos ao longo dos últimos 200 anos, a gente tem também questões naturais, né, enfim, terremotos. Então, isso agudiza ainda mais a condição do Haiti, que é um lugar muito difícil, né? Um lugar de pobreza extrema, enfim, de uma política muito instável, né? Há pouquíssimos meses, né? Não sei nem se chegou a fazer 1 ano e meio, o presidente do Haiti foi assassinado. Então, é um lugar que tem uma dinâmica política também muito intensa, né? Não é um lugar tranquilo internamente também, não. Nossa, eu acho ótimo você já trazer essa relação da Revolução com o pós-Revolução e com as questões de hoje em dia. E eu acho que o que você poderia falar mais para a gente sobre os impactos, né? De como ficou a sociedade depois desse período revolucionário, já nessa República Haitiana, e que impactos da Revolução podem ser vistos até hoje em dia no Haiti? Olha, vou tentar... São muitas possibilidades de resposta, mas acho que é importante pontuar é que logo depois da proclamação da independência, a gente tem a tentativa da construção de uma república efetiva, né? E essa construção se dá justamente em meio a um bloqueio econômico. Então, existe uma dificuldade real e material do Haiti se recolocar no mundo, ou pelo menos se colocar agora, né? Nem se recolocar, é se colocar nesse mundo, que é um mundo que está, é importante dizer, passando por profundas transformações, né? Ele é a agudização da era das revoluções, como o Hobsbawm aponta, embora ele não aponte o Haiti como uma das grandes revoluções que acontecem nessa era, né? Então, a gente tem uma dificuldade real da inserção econômica do Haiti no mundo que ainda é muito marcado pela escravização africana, pela produção monocultura em larga escala, sobretudo no continente americano, e há também questões políticas muito intensas, né, sobretudo com Jean-Jacques Dessalines, né, que ele tem um rompante bem autoritário, então ele se outorga o imperador do Haiti, isso cria uma série de disputas internas. Então, o que a gente tem nos primeiros anos, nas décadas subsequentes à Revolução, né, são disputas políticas intensas que configuram um quadro de instabilidade muito grande, né, mas não o suficiente para que a República deixasse de ser o que ela é. Então, né, você não tem nenhuma... O Haiti não perde seu status de república livre em nenhum momento, isso é importante pontuar, né? E aí a gente tem uma reorganização também dessa
dessa economia, dessa política, mas sobretudo da política, numa tentativa também significativa de diálogo com a França, né? E o surgimento de figuras interessantes também do ponto de vista da intelectualidade e, de novo, de uma intelectualidade que está rebatendo a lógica racista que agora, no século XIX, vem com o manto da ciência, que é o racismo científico, né? Então, o racismo científico ele está engatinhando ali, né, enquanto pseudociência, no final do século XVIII, para se sistematizar efetivamente como uma ideologia ao longo do século XIX, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, e um dos primeiros intelectuais a questionar o racismo científico, né, com embasamento científico, é um intelectual haitiano chamado Antenor Firmin. É um antropólogo que também foi diplomata, enfim, tem uma vida política muito intensa no Haiti, e que faz um livro no qual ele vai rebater a ideia da degenerescência das raças, né, que é um dos pressupostos do racismo científico. Então, o que a gente tem é uma sociedade que consegue manter a sua autonomia política, né, a sua soberania, mas que é marcada, sobretudo, por conturbações internas significativas e pela dificuldade sistemática do ponto de vista econômico, por conta desses bloqueios que atravessam o século XIX e o século XX, né? Então, em grande medida, o Haiti paga até hoje pela Revolução, ele paga até hoje pelo seu ineditismo, né? Ele paga até hoje por ter sido o que era impensável, inimaginável e temido. O Haiti ainda é um medo para o mundo, porque ele continua sendo essa possibilidade de rasgar, né, de tirar o véu, para usar uma expressão do Du Bois, dessa sociedade racista que nós somos. Aí eu estou falando nós, estou falando pelo menos o Ocidente, né? Então, o Haiti continua sendo esse farol que nos lembra que, além de todos os problemas econômicos, sociais, políticos que nós temos, a gente tem um substrato, uma espécie de humo, sabe? Que é o racismo. Ele está ali, ele está fomentando, inclusive, essas outras desigualdades. E o Haiti é esse farol que nos lembra isso o tempo todo, quando a gente conhece o Haiti, né? Quando a gente não conhece, parece que está tudo certo, o problema, né, o racismo ele aparece como um problema circunscrito a um grupo específico, a um território específico, mas quando a gente entende um pouco mais a história da Revolução do Haiti e, sobretudo, a resposta que o mundo dá a essa revolução, que deveria ser comemorada, né? Deveria ser uma espécie de norte para um mundo que se pretende mais igual e justo, a resposta é justamente o oposto, né? E a melhor maneira, essa na verdade é uma das grandes, das melhores estratégias da estrutura racista, não é nem você falar mal, é você não falar. Então esse também é um problema da história do Haiti, né? A gente sabe muito pouco porque a gente não sabe. Não é que a gente sabe errado, a gente nem sabe. É um não evento, né? Porque quando a gente começa a estudar um pouquinho, a gente vai entendendo que a coisa é muito mais interessante, muito mais complexa e muito maior, né? A Revolução do Haiti não é só a Revolução do Haiti. A Revolução do Haiti, novamente, é a configuração de uma nova proposta de sociedade que desorganiza o racismo da maneira como ele estava posto. Perfeito, professora. Muito obrigada. Finalizando aqui o episódio, eu queria perguntar se você tem alguma recomendação de algum livro, de algo que possa ir além desse episódio, para se o ouvinte quiser saber mais. Se tem alguma recomendação de podcast, filme? Olha, eu queria ter recomendações de filmes, mas por isso a gente está falando de um não evento, né? Então a gente tem, assim, claro, a gente tem documentários interessantes, importantes, né? Mas pensando numa produção cinematográfica de grande escala, como a gente imagina, né, que deveria ter tido, a gente não tem sobre a história da Revolução do Haiti. Tem um filme chamado Queimada, que é da década de 70, que é sobre a Revolução do Haiti, mas tem um pouco de ficção ali, então, na verdade, ele se passa meio que no Brasil, mas a Revolução do Haiti, enfim.
mas que é interessante de ser visto. Tem o livro Jacobinos Negros, do Sir James, que eu sempre indico, porque é a primeira grande obra sobre a Revolução do Haiti, e que, para vocês terem uma ideia, ele é de 1938 e foi traduzido no Brasil em 2000. Pra vocês verem como é que demora para chegar aqui, né, essas coisas. Mas esse ano, ou ano passado, o livro do Laurent Dubois, que chama Os Vingadores do Novo Mundo, foi traduzido pela EDUF, então acho que é um livro bem interessante também, que mostra um pouco passo a passo o que foi essa revolução, dando um contexto interessante sobre a condição da colônia, enfim, né, para a gente entender também as razões por trás dessa revolução, né? Tem também o livro que também foi traduzido faz pouquíssimo tempo, chamado O Maior Revolucionário das Américas, A Vida Épica de Toussaint Louverture, do Sudhir Hazareddin, e não sei falar o sobrenome dele, deixa eu falar de novo, tá? Tem o livro do Sudhir Hazareddin, que chama O Maior Revolucionário das Américas, A Vida Épica de Toussaint Louverture, que eu acho que é um livro também que vale a pena para mergulhar um pouco na complexidade do que foi a vida desse grande líder da Revolução do Haiti, que está traduzido, né? Estou dando aqui as indicações em português, tá, gente? Tem alguns livros em inglês, inclusive tem um muito interessante da Carolyn Fick, que é sobre... é uma perspectiva da Revolução do Haiti a partir da história vista de baixo, né? Tem um documentário que chama A Revolução do Haiti e o Direito, que é interessante, que está pensando aqui as conexões com o Brasil, né? Existem alguns documentários interessantes. Tem um que chama 1804, A História Escondida do Haiti, que está disponível no YouTube, né? E tem um outro que chama A Revolução do Haiti, um documentário de 2009, que também está disponível no YouTube. E tem outro documentário bem interessante, que é A História do Haiti, que está dividido em duas partes e que traz também uma série de especialistas debatendo essa revolução. Muito bom, obrigada. E antes de deixar a Alice finalizar, eu só vou falar mais um pouquinho, porque eu não quero ficar, coitado do nosso ouvinte com essa minha voz. Mas então eu queria fazer a divulgação das nossas redes sociais. Para quem ouviu a gente até agora, muito obrigada. Vocês possam seguir a gente e acompanhar para saber quando sai episódio novo, ou o que a gente anda fazendo com o outro projeto nosso, que é o Mais História. Então, para seguir a gente no Instagram, o nosso @ é PetHistoriaUF, no Twitter é Pet História, no Facebook a gente está lá como Pet História UF Niterói, e no TikTok também a gente anda postando cortes dos nossos episódios do podcast, e a gente está lá como @PetHistoriaUF. É isso, obrigada. Eu vou aproveitar essa questão de jabá, de recomendações, para lembrar que o Mais História, que é a nossa outra frente de trabalho do PET, tem um jogo online sobre a Revolução do Haiti. Uma espécie de RPG, se a gente jogar lá no Google Pet História UF, a gente entrar no site, dá para jogar tranquilo, dá para você, se for pessoa quiser passar para seus alunos. Eu já joguei, é bastante legal, porque toca bastante nessa questão das fugas, das revoltas menores, sabe? E aí é bem interessante, acho que vale a pena dar uma olhada. E agora, finalizando de verdade, eu queria muito agradecer a professora Inaê. Foi um episódio muito rico. Eu acho que o nosso ouvinte vai ficar muito mais inspirado a querer saber mais sobre a Revolução do Haiti. E eu acho que é uma forma da gente incentivar um pouquinho, pelo menos, a mais estudos sobre a Revolução do Haiti, sobre essa revolução vitoriosa, e que acho que é muito importante. A gente não pode deixar passar na nossa trajetória na universidade. Muito, muito, muito obrigada, Inaê. Eu que agradeço, que bom que vocês estão querendo saber sobre a Revolução do Haiti. Saibamos muito mais, né? É isso, gente, um prazer estar com vocês. Até a próxima. Agora vamos aos créditos. O roteiro e a apresentação ficaram comigo, Alice Dias, e com a Gabriela Doscher. A revisão é da Maria Eduarda Veras e a edição é do Gabriel Pequeno.